dia, me chamo Ticiane. Hoje estou aqui com a Nailane, a Charlene e a Rayane. No episódio do podcast de hoje, iremos comentar e discutir um pouco sobre o artigo intitulado Em Prevalência da Maloclusão e Necessidade de Tratamento Ortodôntico em Escolares de 10 a 14 anos de idade em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, com enfoque psicossocial. Bom, o artigo ele define a maloclusão como alteração do desenvolvimento da oclusão dos dentes do paciente. E a maloclusão ela é dada como um problema de saúde pública, justamente porque ela interfere diretamente no bem-estar psicossocial, na qualidade de vida do indivíduo. E quando o profissional, no caso o ortodontista, ele vai realizar o diagnóstico ortodôntico, é de prática clínica a gente abordar somente os achados clínicos. Porém, alguns autores, alguns artigos já abordam que existe a necessidade de, durante esse diagnóstico, abordar tanto os achados clínicos quanto a percepção do indivíduo de acordo com a necessidade do que o indivíduo ele acha ali como necessidade para ele. Então, dessa forma, o objetivo desse estudo foi determinar a prevalência da maloclusão em escolares com idades de 10 a 14 anos, residentes de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e verificar a associação entre a necessidade normativa de tratamento ortodôntico e determinados aspectos psicossociais que poderiam ser incorporados aos critérios normativos a modo de contribuir com a decisão para esse tratamento. Dessa forma, foi realizado um estudo transversal, tanto em escolas públicas quanto privadas em Belo Horizonte, com escolares de 10 a 14 anos de idade, que estavam ali entre a 5ª e a 8ª série. A cidade, no total, ela apresentava 415 escolas, tanto públicas quanto privadas, e um total de 200.388 alunos matriculados da 5ª à 8ª série. Diante disso, foram sorteadas ali 18 escolas, então admitindo-se uma proporção de problemas oclusais igual a 84% na referida população, o nível de confiança igual a 95% e um erro padrão de 5%, o tamanho mínimo da amostra necessária seria de 206 indivíduos. Um fator de correção igual a 1,5 foi aplicado para aumentar a precisão, uma vez que a amostragem de duplo estágio foi adotada em 309 escolares. Diante disso, foi acrescentado mais 23% para compensar as eventuais percas, totalizando em 380 escolares. Nessa pesquisa foram incluídos adolescentes que utilizavam ou já utilizaram ou estavam utilizando aparelho ortodôntico. Então, todas as escolas elas foram visitadas no mínimo 2 vezes e os adolescentes eles foram examinados na própria escola. Durante o exame, o escolar ele permaneceu sentado em uma cadeira ao lado de uma mesa, de frente para o examinador, em uma janela para aproveitar o máximo de luz natural. Eles utilizaram as sondas periodontais do tipo CPI e também palitos de madeira descartáveis para realizar o afastamento de bochecha e lábio. O examinador utilizou luvas descartáveis e máscaras durante os exames. Bom, e de resultados de 380 questionários que foram enviados aos responsáveis desses escolares, só foram devolvidos 333, contendo a autorização dos pais, então a taxa de resposta foi de 87,6. Então a pesquisa ela foi realizada nesses 33 escolares. Bom, agora eu vou dar continuidade explicando um pouquinho para vocês mais sobre a primeira tabela do artigo. Primeiramente, eu gostaria de relembrar para vocês alguns conceitos gerais sobre a tabela, como é que a gente considera uma tabela. Então, lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores que para ser considerado uma tabela, a gente precisa de no mínimo 3 linhas horizontais, que vocês conseguem encontrar aqui na tabela ao lado, certo? Então, pode ter 4, pode, mas tem que ter no mínimo 3 linhas horizontais e não ser fechada pelas linhas verticais. Quando a gente tem aqui fechado pelas linhas verticais, a gente considera um quadro, certo? Para ficar melhor de vocês visualizarem comigo os componentes da tabela, eu dividi ela em 2 partes, certo? Então, aqui a primeira parte da tabela, a gente consegue encontrar o título
que seria o quê? A distribuição dos tipos de maloclusões e a necessidade de tratamento para essa patologia. Então, a gente pegou esses 333 escolares de 10 a 14 anos e a gente começou aqui fazendo uma avaliação se havia maloclusão ou não. E aqui na primeira coluna da tabela, onde a gente tem o N, a gente tem a numeração de pacientes que apresentavam ou não a maloclusão. E temos também na porcentagem ao lado na segunda coluna. Vemos aqui que a maloclusão ela estava presente em 61,9% desse total de escolares, que seriam os 333. Depois de avaliar a presença da maloclusão, foi avaliado especificamente cada tipo de maloclusão. Aqui a gente começa avaliando a questão do apinhamento dentário, certo? Em relação ao apinhamento, estava presente ou não em alguma das arcadas. Então, a gente viu aqui que 37,8% desses participantes apresentavam apinhamento. Em seguida, ele vai avaliar se esse apinhamento que estava presente nesses participantes era superior ou na arcada inferior. Vemos que ele vai considerar aqui o apinhamento maior do que 2 milímetros. Então, na arcada superior, teve um resultado em porcentagem de 32,7% desses participantes apresentando um apinhamento superior maior do que 2 milímetros. Já na arcada inferior, foi observada uma porcentagem de 18,3%, ou seja, o apinhamento foi uma maloclusão bem presente e principalmente na arcada superior. Em seguida, a gente vai fazer a avaliação do overjet, que seria aquele trespasse horizontal. Então, questão do overjet, se ele é menor ou maior do que 4 milímetros. O overjet maior do que 4 milímetros foi observado em 37,5% desses participantes. Então, a gente tem já uma prevalência relativamente alta também. Na segunda parte da tabela, ele vai avaliar a presença de espaços nas arcadas. Então, aqui a gente está falando de espaços generalizados, não só o diastema mediano, certo? Então, ele vai ver se os pacientes eles têm algum espaço ou não em alguma dessas arcadas. Ele obteve um resultado de 35,7% de pacientes que apresentavam essa presença de espaço, enquanto a grande maioria, que seria 64,3%, não apresentavam nenhum espaço entre os dentes. Em seguida, ele vai avaliar a questão do diastema mediano, que seria o espaço ali na linha média. Então, ele vai comparar pacientes com diastema menor do que 2 milímetros e pacientes com diastema maior do que 2 milímetros. E foi observado que apenas 13% desses pacientes apresentavam um diastema mediano. E finalizando a nossa tabela, ele vai ver a ausência de dentes. Então, aqui já era esperado, como a nossa amostra era de crianças e adolescentes, a porcentagem de ausência de dentes nas arcadas iriam ser menores do que a presença dessas maloclusões. Então, a gente observa aqui que na arcada superior, apenas 5,7% desses pacientes apresentaram ausência dentária. E na arcada inferior, apenas 2,4%. Em relação à mordida aberta anterior, foi observado apenas 3,3% dos alunos com mordida aberta anterior maior do que 2 milímetros. Em relação à sobressalência mandibular, apenas 1% desses pacientes, que seriam aquele paciente com padrão mais classe 3. Então, o que a gente consegue concluir com essa tabela aqui em relação às maloclusões? Então, o pesquisador ele percebeu que a prevalência maior das maloclusões nesses alunos do estudo foi do apinhamento, que a gente conseguiu observar aqui na primeira parte da tabela, valores de 37,8%, de 32%, e o overjet com valores de 37,5%. Apinhamento e overjet, maior prevalência, certo? E aqui no final da tabela, vocês conseguem observar que ele avaliou a necessidade de tratamento ortodôntico para cada grupo estudado.
Então, aqui ele dividiu em sem necessidade de tratamento, necessidade eletiva, altamente desejável e fundamental. Então, como é que ele fez essa divisão aqui? Ele usou o critério que é o Dental Aesthetic Index, certo? Nesse critério, quando ele avaliou que o DAI seria o critério, dava menor do que 25, era sem necessidade de tratamento ortodôntico. Quando dava entre 26 a 30, tratamento eletivo, maior entre 31 e 35, altamente desejável, e maior do que 36, ele seria fundamental. Então, em relação a essas maloclusões, ele dividiu os alunos dessa forma. Eu vou só falar uma coisa. É interessante aí, porque a gente tem que imaginar. Aí não está significando que o 31 ele vai ser maior do que o 25 numericamente, mas ele está trazendo categorias, né? Então a gente está falando de variáveis qualitativas, né? A gente fala muito disso de scores. Então quando você vê um dado desse, você não pode imaginar que eu estou falando assim, ah, tá, 30 é maior do que 25 numericamente, não é isso, mas ele está trazendo categorias. Então dependendo, se estiver dentro daquele intervalo de 26 a 30, aí a gente tem uma indicação dentro da ortodontia, entendeu? Então, esses números aí, por mais que sejam números, eles estão trazendo categorias. Então, a gente está falando o quê? De variáveis categóricas, ok, mas são variáveis qualitativas nominais ou ordinais? Ordinais, né? Então, aí eu tenho uma ordem. Então, vamos começar a ver além do número e entender o que é que ele está realmente avaliando. Bom, agora a gente vai analisar a segunda tabela, né, que vem retratando no artigo. E nessa tabela a gente vai ter uma medida de estudo estatístico que avalia variáveis, que é o odds ratio. E nessa tabela ela vai avaliar uma variável independente, né, que é o desejo de tratamento, e uma variável dependente, que é a real necessidade do tratamento, Para né? vocês ficam claro essa diferença, o que é variável dependente e independente? Fica? Tá achando que não? Então, vamos lá. Quando a gente fala um pouco de variáveis, a independente, por exemplo, aí no caso deles, é nível econômico, é algo que, independente de estar ali no estudo, não é algo que eu vou usar uma metodologia para avaliar. Por exemplo, a variável que eu vou trazer para materiais dentários, né? Se eu desse um exemplo de, digamos, resina composta, tá? A minha variável independente será aquilo que eu estou manipulado pelo pesquisador. Digamos, o tempo de polimerização, o tempo que eu aplico o adesivo. Isso eu estou manipulando como pesquisador, então é uma variável independente. Ela vai existir, certo? Já a variável dependente não, é como se vocês pensassem em resultados. Então, tudo que eu vou usar de metodologia é uma variável dependente. Por exemplo, eu quero saber a resistência de uma resina nova que está no mercado. Então, a minha variável dependente seria o que, por exemplo? Resistência à flexão. Então, é a metodologia que eu uso, certo? E a variável independente seria, assim, a polimerização, a forma de inserção da resina. Então, bota na cabeça de vocês. Variáveis dependentes são resultados e variáveis independentes são manipulados pelo pesquisador, digamos. Então, quando ela fala em variáveis independentes, é o nível econômico, é todos aqueles, digamos, critérios de inclusão que ela trouxe. Então, não tem como a gente ser um resultado, né? Já existe ali. Então, a gente só vai mesmo avaliar. Por isso que ela está falando de variáveis independentes. É importante para vocês entenderem essa faixa, taxa de erros que pode acontecer, que ela vai explicar. Isso é um pouco chato de entender, mas aí ela vai explicar e eu complemento. Mas ficou claro? Primeiro, a diferença de variáveis. Tem as variáveis categóricas, nominais e ordinais. Ordinal não segue uma ordem, né? E a ordinal vai seguir escolaridade, enfim. E a gente tem variáveis dependentes e dependentes. Independente, o pesquisador ele manipula. E
dependente é o meu resultado. Então, é o teste que eu faço. Ficou claro isso? Show, pode ser. Aí, só relembrando, a variável independente daqui, né, que é o desejo do tratamento, e a variável dependente, que é a real necessidade. Então, o OR, né, como a gente vai ver na tabela, ele vai comparar essas chances de um evento ocorrer entre dois grupos, né? Quando o OR estiver igual a 1, não haverá diferença entre os grupos. Quando ele estiver maior que 1, o evento é mais provável no grupo exposto, e quando ele estiver menor que 1, o evento é menos provável no grupo exposto. Aí aqui a gente dá para lembrar de uma coisa, tipo de estudo. Vocês acham que aí parece um estudo transversal, coorte ou caso controle? Transversal é como se fosse uma foto, né? Eu não consigo saber o que vem antes e o que vem depois, mas o momento, né? Caso controle eu volto, né não? Eu vejo o desfecho e volto. E coorte não. Né? Coorte já é um pouquinho diferente, porque a gente vai desde a exposição até o desfecho, certo? Então vamos pensar. Caso controle eu teria o problema ortodôntico e quero descobrir o motivo. O caso coorte não. Eu ia pegar aquela criança que tem um diastema, sei lá, e ia acompanhar, né? Eu não sou idiota. Iria acompanhar. E o transversal, tipo assim, no meio do tratamento, eu peguei uma foto. Então, vocês acham que aqui, a gente está vendo aqui, que elas falaram, é mais para caso controle ou coorte? Vocês acham que é coorte? É caso controle, né? O que é que ela faz? A pessoa já tem um problema. Já está ali instalado, né? O problema ortodôntico. Então, a gente quer ver o que está lá atrás. Quais são as causas? As causas para ter esse desfecho. Então, normalmente também, esse teste aí é feito com caso controle, tá? Agora vocês sabem. Então, quando você bater o olho, está explícito o nome caso controle? Não, né? Mas eu sei que esse teste, porque eu tenho um grupo que foi exposto e um grupo que não foi exposto. Então, aí, estou lendo o artigo, vi esse teste, já é uma situação de caso controle, tá? Então, quando vocês verem coorte, é mais risco relativo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é um risco que a pessoa tem de ter aquele desfecho. É obrigatório ela ter? Não, né? Porque eu estou acompanhando de uma forma longitudinal. Eu exponho a pessoa, tipo assim, no tratamento de uma doença. Tem lá o remédio placebo e tem um tal remédio. Aí eu vou ver o desfecho. Será que a pessoa vai ficar com aqueles sinais e sintomas ou não? Isso é um coorte, é longitudinal, então acompanhe, né? Então é prospectivo. Lembram disso? Já o caso controle não. Eu pego do desfecho e volto. Então é retrospectivo, certo? Então, coorte eu vejo mais risco relativo. Vocês vão ver essa palavra. Caso controle eu já vejo participativo, né? Ou também essa taxa. Aí. Negócio de falar em inglês, né, Não. E já o transversal a gente vai ver a razão de prevalência. A prevalência daquilo acontecer. Aí vocês vão ver que, é porque eu não posso mostrar, mas o transversal é uma seta assim, tanto apontando para o desfecho como a exposição, porque eu vejo só um momento. Eu não consigo ter a exposição, não consigo ter a percepção do desfecho ou prevalência. Ficou claro agora? Show. Pode ir. E na tabela também a gente vai avaliar o valor de P, né? Que ele vai dizer se essa associação observada entre as variáveis, ela aconteceu por acaso ou não. E aí, se o P tiver menor que 0,05, essa associação é estatisticamente significativa. Então, ou seja, é muito improvável que o resultado tenha ocorrido por acaso. Se ele tiver maior ou igual a 0,05, a associação ela pode ter acontecido por acaso, mas, ou seja, não é estatisticamente confiável, não tem diferença entre essas variáveis, né? E aqui na Aldon, que a gente considera 95%, tá? De significância, digamos assim, né? Porque na medicina, a gente já muda. É como se eu tivesse só 1% de chance de ter um erro ali. Então é 99 para 1, que é 95 para 5. Então depende muito da área, né? A gente está falando aqui na medicina, é tipo assim, se der errado a pessoa morre. Então a gente tem que ter essa faixa um pouquinho menor, mas aqui a gente consegue dar um nível de significância de 5%, mas no caso, se vocês um dia forem ler, nessa parte de medicina ia ser só de 1%.
Aí, na tabela 2, né, nós vamos avaliar ali o título, que é a distribuição de frequência e regressão logística univariada. A necessidade de tratamento ortodôntico, TO, em 333 escolares de 10 a 14 anos de idade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2003. E nessa tabela ela vai mostrar como diferentes fatores, como gênero, idade, nível de escolaridade dos pais, opinião dos próprios pais e alunos, estão relacionados aí com a real necessidade de colocar o aparelho, né? Aí, olhando ali para o gênero, entre ali 54,0% com a necessidade de tratamento, que realmente precisavam desse tratamento ortodôntico, o masculino, né? E entre as meninas, 50,8% que precisavam de tratamento ortodôntico. Quando a gente olha ali o OR, tá, a diferença entre os meninos e as meninas não foi significativa. E não importa se é menino ou menina, a necessidade do tratamento ortodôntico ela é parecida. Na idade ali, entre as crianças com 10 a 12 anos, né, 52,4%, elas precisavam de aparelho e entre 13 a 14 anos, 52,2%. Então, de novo, essa diferença não foi significativa. O valor de P, ele está maior que 0,05, né? Então, a idade dentro dessa faixa, ela também não influenciou muito. Se a gente olha ali o valor de P, né? O que vai influenciar, né? Menor do que 0,05, então só vai ser desejo, opinião e necessidade. Porque deu P menor do que 0,01. Então, esses outros fatores, eles vão estar relacionados com essa parte de prevalência, né? Não. E também acompanhado pelo valor de OR. Ó. Quanto maior esse valor, maior essa associação que eu tenho da variável com o meu desfecho, digamos assim, com o problema ortodôntico. Se esse valor for menor do que 1 no OR ali, ó, menor vai ser essa relação. Então, vejam, o que deu diferença significativa, que foi menor do que 0,5, é o que tem o maior OR, né? Então, a gente realmente tem uma interação maior dos fatores. Olhando ali a escolaridade da mãe, né, o nível de escolaridade, se a mãe tinha mais que 8 anos de estudo, 54,3% dos filhos eles realmente precisavam de tratamento. Se ela tinha menos que 8 anos de estudo, 50,8% precisavam desse tratamento. Aqui também não teve essa diferença estatística, né, pois o valor de P também deu maior que 0,05, ou seja, o nível de estudo da mãe não foi um fator decisivo também. O fator econômico, né, que foi avaliado, crianças de família de nível alto, nível A, né, 48,6% realmente precisavam do tratamento. Nível intermediário, ali, o nível C, 49,6% precisava desse tratamento. E o nível baixo, que é o D e E, 60% precisavam desse tratamento. Aí aqui parece haver uma tendência, né? Que esse nível econômico mais baixo precisa mais de aparelho, mas não. O valor de P ele foi maior que 0,05, né? Então não foi considerado estatisticamente significativo. Então não tem diferença também entre os grupos em questão de nível econômico, né? Apesar dessa diferença numérica. Ali no desejo do próprio estudante de utilizar aparelho, entre os que queriam, 56,2% realmente precisavam utilizar o aparelho, entre quem não queria, só 24,4% precisavam, e aqui o valor de P ele foi menor que 0,05, foi 0,001. E o OR foi 3,97 ali, né? Então, isso é muito relevante, porque, ou seja, quem queria utilizar o aparelho tinha quase 4 vezes mais chance de realmente precisar. Então, isso mostra que a própria percepção da criança ela é bem alinhada com a real necessidade. E a opinião dos pais sobre a estética dental dos filhos. Quando os pais achavam que o sorriso do filho realmente estava satisfatório, só 43,5% precisavam desse tratamento. E quando eles achavam insatisfatório, 66,7% precisavam desse tratamento. Também super significativo, né, que o valor de P deu menor que 0,05, deu 0,001, ou seja, os pais também perceberam bem, né, quando tem algo errado.
e a percepção dos pais, para finalizar, sobre a real necessidade do tratamento. Quando os pais achavam que o filho não precisava, só 31,6% realmente precisava, e quando achava que precisava, 56,5% precisava mesmo. De novo, esse valor de P é muito baixo, 0,001. Esses pais acertam bastante em questão sobre a real necessidade do aparelho, só comprovando de fato, né? Então, em resumo, o que essa tabela quis mostrar pra gente é que o gênero, a idade, a escolaridade e a renda da família, eles não influenciaram tanto na necessidade do aparelho. O que fez a diferença, de fato, foi a percepção do próprio estudante e dos pais sobre a estética e a necessidade desse tratamento ortodôntico. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a tabela 3, certo? Na tabela 3, nós vamos fazer uma análise sobre essa regressão logística múltipla da necessidade do tratamento ortodôntico em escolares de 10 a 14 anos de idade em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, no ano de 2023. Sendo que o valor de P aqui, ele vai ser ajustado para o nível econômico e familiar. Quando vem no P esse asterisco, é porque isso aqui é uma nota. E a gente vai ver lá no rodapézinho da tabela que vai ter essa referência. Que esse valor vai ser ajustado para esse nível econômico familiar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ó, tudo que vocês estão fazendo a tabela, certo? Tudo que for, por exemplo, ai professora, se ele tivesse letras, ia ser descrito aqui. Letra A compara a coluna, letra B compara a linha. Ou, por exemplo, qualquer coisa que tiver na tabela que vocês precisam explicar, sempre vai vir aqui embaixo. Por quê? Dependendo do artigo que você lê, às vezes aqui o asterisco apresenta uma coisa, às vezes o asterisco apresenta outra. Então precisa estar bem destacado do que realmente é. Aqui ele está falando do quê? Diferença econômica. Mas se eu falasse de dados quantitativos, que era realmente o 10 maior do que o 5, poderia estar falando de diferença entre os grupos. Então é sempre bom estar bem destacado debaixo da tabela do que é mesmo. Outra coisa legal aí que traz, sempre que eu tenho tabela, a legenda é em cima, mas se eu tiver figura, a legenda vai ser embaixo. Então isso é importante quando a gente vai submeter um artigo, certo? Então, normalmente, a legenda da tabela é em cima da tabela, mas se eu tenho uma figura, se eu tenho um gráfico, vai ser abaixo. Tá? Em exceção, TCCs. Por exemplo, se você vai escrever um TCC, ele já manda você colocar a legenda da figura em cima. Mas, normalmente, a gente segue essa ordem de legenda de tabela em cima e de figura abaixo. Pode continuar. Então, quando nós continuamos essa análise, nós vemos que o desejo do tratamento ortodôntico relatado pelo escolar, ele vai representar, na razão de chances, que é o odds ratio, um índice de 1% com relação a não tratar, que esse índice vai nos mostrar que a chance do evento ocorrer é a mesma em ambos os grupos. E sim, ele vai representar um número maior do que 1, que como a Rayane foi nos mostrando, vai mostrar que esse fator de risco está associado ao aumento das chances do desfecho acontecer, que é de vir a desenvolver essa maloclusão, digamos assim. Quando a gente vai avaliar o valor de P, nós vemos que o valor de P é bem inferior a 0,05, que isso nos mostra que ele é considerado estatisticamente significativo, né? O que vai rejeitar uma hipótese nula e que vai indicar que há evidência entre as variáveis. Quando a gente parte para a opção de opinião dos pais na estética do filho, ela, com relação à satisfação, vai ser satisfatória, a razão de chances dela vai ser 1, representando que há essa chance ou não de ocorrer, né? É igual. E é insatisfatória, vai ter também esse valor maior do que 1, na razão de chances, que vai nos representar novamente que o risco pode estar associado ao desfecho. Vocês entendem, só um minuto, o que é aquele IC 95%? Vou falar. Vai? Tá bom. A gente combinou. Já tem essa emoção. Vai. Então, o valor de P, ele vai estar aqui, no caso dessa opinião dos pais, também menor do que 0,05, que é 0,001. Também representando que há uma estatística significativa, né? E que rejeita a hipótese nula e que indica evidências entre as variáveis.
Quando a gente vai para essa razão de chances do evento ocorrer, nós vamos ter essa variável, que é o intervalo de confiança de 95%, que é exatamente o que a gente usa na odontologia, que é esse intervalo que vai nos permitir que haja um erro de até 5%, certo? Então, quando nós finalizamos essas tabelas, né, que essa tabela aqui no caso seria a última, vale a pena ressaltar que a tabela ela vai trazer esse númerozinho em cima, né, que é tabela 1, tabela 2, tabela 3, que vai nos falar sobre o número que vai ser referenciado dentro do texto. Então, é importante que a gente traga esse título acima da tabela para que dentro do texto, quando eu ver lá tabela 1, eu possa me referir a esta tabela. E também é importante que a tabela ela seja clara, precisa nas suas informações, tenha as linhas e as colunas bem definidas e, nesse caso dessa tabela, com uma análise crítica do artigo, ele faltou a fonte, né? Isso, a fonte da tabela, que deve conter para que a gente saiba de onde foi retirada. Então, como a conclusão deste trabalho, foi concluído que existe uma alta prevalência de maloclusões em escolares com idade de 10 a 14 anos de idade na cidade de Belo Horizonte. Existe o desejo de tratamento ortodôntico relatado pelo adolescente e a percepção dos pais quanto à estética bucal do filho. Apresentaram também essa correlação significativa com a necessidade normativa desse tipo de tratamento. E os resultados sugerem que fatores psicossociais devem ser incorporados aos critérios clínicos nas considerações da decisão para o tratamento ortodôntico. Com isso, nós concluímos nossas apresentações. Obrigada.